Olá! Estamos iniciando uma sequência de vídeos de preparação para o Enem, com conteúdos de matemática e suas tecnologias. A ideia é apresentar questões separadas por conteúdo. Isso permitirá que verifique seu aproveitamento a cada conteúdo que estudar, tornando mais fácil verificar se precisa ou não melhorar em pontos específicos, o que poderá tornar seu estudo bem mais eficiente. Neste vídeo, vocês encontrarão questões que podem ser resolvidas utilizando apenas operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Vocês encontrarão na descrição do vídeo link para as questões no formato PDF, caso queiram tentar resolver primeiro. Teremos neste vídeo questões do Enem de 2021 e 2022. As questões estão fora de ordem porque tentei colocar com grau de dificuldade gradativo, do que considero mais simples para que considero menos simples. Uma pessoa precisa contratar um operário para fazer um serviço em sua casa. Para isso, ela postou um anúncio em uma rede social. 5 pessoas responderam, informando preços por hora trabalhada, gasto diário com transporte e tempo necessário para a conclusão do serviço, conforme valores apresentados no quadro. E aí, na sequência, vocês encontram um quadro para cada operário. Só para explicar, vou pegar um deles como exemplo. Operário 1. Ele cobra R$ 120 por hora, leva 8 horas para concluir, e, além disso, ainda cobra o preço do transporte. Nesse caso do primeiro, na verdade, ele não cobra, o valor está zero. Mas outros poderão cobrar. Se a pessoa pretende gastar o mínimo possível com a contratação, irá contratar o operário. Então, nós vamos fazer para cada um deles o cálculo do valor que ele cobraria ao todo, pelo serviço, somado ao preço que ele cobra pelo transporte. Então, vejam que é bem simples. Nós vamos pegar aqui o primeiro. Ele cobra por hora R$ 120. E ele leva 8 horas para concluir. Então, se é 120 a cada hora e ele leva 8 horas, ele cobraria, então, pelo serviço 120 vezes 8. Só que ele poderia ainda cobrar o preço do transporte, que iria se somar a esse valor, que no caso do primeiro é zero. Só estou colocando para vocês lembrarem que isso existe, que é bom observar. Então, fazendo apenas a multiplicação 120 vezes 8, nós temos o valor que o primeiro cobraria. R$ 960. E agora faremos para cada um dos outros, até saber aquele que irá cobrar o menor valor, o valor mínimo possível. Então, fazendo para o segundo. Ele cobra 180 por hora e leva 6 horas para concluir. Então, 180 vezes 6. E ele não cobra transporte, na verdade o valor zero. Então, fazendo a multiplicação 180 vezes 6, chegamos ao valor de R$ 1.080. O terceiro, ele cobra 170 por hora e leva 6 horas. Então, 170 vezes 6. Só que nesse caso, ele acresce mais R$ 20, que é o que ele cobra pelo transporte. Então, nós vamos ter aqui os 170 vezes 6, que dá 1.020. E, além disso, os R$ 20 de transporte. Então, ao todo, ficaria um valor de R$ 1.040. R$ 1.040. O operário 4. Ele cobra 110 por hora e leva 9 horas. Então, 110 vezes 9. E, além disso, cobra R$ 10 de transporte. Então, você soma 10. 110 vezes 9 dá 990, que somado com 10 dá R$ 1.000. E, finalmente, o quinto operário ele cobra 110 a hora e leva 10 horas. O transporte é zero. Então, seria 110 vezes 10 mais zero, que é opcional colocar. Então, esse 110 vezes 10 dá 1.100. E a partir daqui, nós vamos chegar na resposta. Se a pessoa quer contratar gastando o mínimo possível, o operário que gerou o menor custo foi o de 960, foi o primeiro. Então, a resposta, o gabarito, está na letra A.
O interessante da gente resolver questões que envolvem apenas operações é que a gente pode focar principalmente na interpretação, que na verdade todas as questões do Enem têm muito de interpretação e é onde às vezes dificulta para alguns. Então, mesmo questões mais simples como essa já nos ajuda a treinar para interpretar questões no estilo Enem. Uma instituição de ensino superior ofereceu vagas em um processo seletivo de acesso a seus cursos. Finalizadas as inscrições, foi divulgada a relação do número de candidatos por vaga em cada um dos cursos oferecidos. Esses dados são apresentados no quadro. Então, o quadro que pega cada um dos cursos, por exemplo, administração, coloca o número de vagas e quantos candidatos por vaga. E faz isso também para os demais cursos. Bom, o que nós vamos fazer aqui é apenas multiplicar a cada um dos cursos o número de vagas pelo número de candidatos e no final somar todos os cursos. Por que isso? Porque quando você tem uma certa quantidade de candidatos por cada vaga, isso cria uma proporção. Então, se eu tivesse apenas uma vaga em administração, eu teria apenas 6 candidatos. Se eu tivesse 2 vagas, eu teria 6 vezes 2, eu teria 12 candidatos, para manter exatamente essa relação. Então, se eu tenho 30 em administração, e são 6 candidatos por vaga, eu tenho um total de candidatos que é exatamente 30 vezes 6, que dá 180. E eu faço isso para os demais. Então, em ciências contábeis, eu tenho 40 vagas e 6 candidatos por vaga. Então, ao todo se inscreveram 40 vezes 6, que são 240 candidatos. Em engenharia elétrica, nós temos 50 vagas e temos 7 candidatos por vaga. Então, você faz 50 vezes 7 e descobre que foram 350 candidatos. Em história, 30 vagas, 8 candidatos por vaga. Ou seja, 30 vezes 8. Temos aqui 240 candidatos inscritos. Em letras, 25 para 4 candidatos por vaga. Então, 25 vezes 4, que dá 100 inscritos. E, finalmente, pedagogia, 25 vagas e 5 candidatos por vaga. Que dará, então, 25 vezes 5, total de 125 inscritos. Mas ele quer saber o total de candidatos no processo seletivo, considerando todos esses cursos. Então, basta fazer a soma de tudo isso daqui. Então, essa soma gerará um valor total de 1.235 candidatos inscritos. E essa resposta você já tem aí para gabaritar, que ela está exatamente na letra D. Foram convidadas 32 equipes para um torneio de futebol, que foram divididas em 8 grupos com 4 equipes, sendo que, dentro de um grupo, cada equipe disputa uma única partida contra cada uma das demais equipes de seu grupo. A primeira e a segunda colocadas de cada grupo seguem para realizar as 8 partidas da próxima fase do torneio, chamado oitavas de final. Os vencedores das partidas das oitavas de final seguem para jogar as 4 partidas das quartas de final. Os vencedores das quartas de final disputam as 2 partidas das semifinais e os vencedores avançam para a grande final, que define a campeã do torneio. Pelas regras do torneio, cada equipe deve ter um período de descanso de no mínimo 3 dias entre 2 jogos por ela disputados. Ou seja, se um time disputar uma partida, por exemplo, num domingo, só poderá disputar a partida seguinte a partir da quinta-feira da mesma semana. O número mínimo de dias necessários para a realização desse torneio é: a primeira coisa que temos que entender aqui, quantos jogos nós teríamos na primeira fase, que seria a questão dos grupos. Então, embora nós tenhamos lá vários grupos, o que importa é, se eu quero colocar o número mínimo de dias, eu coloco todos os jogos no mesmo dia. Na prática, em campeonato, nem é assim que funciona. Mas para esse exercício, a gente considera que as partidas ocorram no mesmo dia. Então, imagine pegando um grupo como referência e os outros vão seguir. Nós temos 4 times, 4 equipes em cada grupo. E dentro do grupo, cada equipe disputa uma única partida contra as demais. Olha só, gente, se são 4 equipes, você vai disputar contra as demais, então na primeira fase,
você tem 3 jogos. A partir daí, isso para cada equipe, tá? Mas imaginando que todos jogam no mesmo dia, funciona para todos. Então, a partir daí, a cada fase, oitavas de final, semifinal, a gente considera um dia necessário, porque todos os jogos podem ocorrer no mesmo dia. Então, imagine que você vai começar o campeonato e nós temos aqui o primeiro dia. Então, você vai gastar um dia para ele começar o primeiro jogo da primeira fase. Eu vou chamar aqui de primeira rodada, né? Futebol é comum colocar assim. Então, você vai precisar de um dia. A partir daí, serão necessários 3 dias de descanso entre cada jogo da equipe. Está previsto aí no enunciado da questão. Então, entre a primeira e a segunda rodada, você vai ter que ter mais 3 dias. E aí você vai ter a segunda rodada da primeira fase. Claro que para ter a rodada, você vai precisar ter um dia também. Então, a gente vai fazer uma soma aqui. Teve a segunda rodada em um dia. Descansa mais 3 dias. Aí você tem a terceira rodada, que vai gastar mais um dia para ser realizada. Aí você fecha essa primeira fase, as 2 primeiras vão partir para as oitavas de final. Então descansa mais 3 dias. E vamos para as oitavas. Então os jogos serão realizados e gastará mais um dia para essa realização. Aí você descansa mais 3 dias. E você tem as quartas de final, que vai gastar mais um dia. Aí você descansa mais 3 dias e vai para a semifinal. E aí mais um dia de jogo. Descansa mais 3 dias e faz a final. Em mais um dia. Pronto. A soma de tudo isso daqui já vai me dar a resposta. Quantos dias, no mínimo, serão necessários para realizar o torneio? A soma de tudo isso, 1 mais 3, mais 1, mais 3, mais 1, mais 3, mais 1, mais 3, mais 1, mais 3, 1, mais 3, mais 1. Isso aqui vai dar um total de 25 dias. Então, nós já temos aqui o gabarito, ele encontra-se na letra B. Um nutricionista verificou na dieta diária do seu cliente a falta de 800 mg do mineral A, de 1.000 mg do mineral B, e de 1.200 mg do mineral C. Por isso, recomendou a compra de suplementos alimentares que forneçam os minerais faltantes e informou que não haveria problema se consumisse mais desses minerais do que o recomendado. O cliente encontrou 5 suplementos, vendidos em sachês unitários, cujos preços e as quantidades dos minerais estão apresentados a seguir. Eu não vou ler cada um, porque a gente vai fazer isso depois durante a resolução. Mas só para exemplificar. O suplemento 1 tem 50 mg do mineral A, 100 mg do mineral B e 200 mg do mineral C. E cada sachê custa R$ 2,00. Os demais a gente vai ler daqui a pouco durante a resolução. O cliente decidiu comprar sachês de um único suplemento no qual gastasse menos dinheiro e ainda suprisse a falta de minerais indicada pelo nutricionista, mesmo que consumisse alguns deles além de sua necessidade. Nessas condições, o cliente deverá comprar sachês do suplemento e aí você tem que escolher entre eles. Já vou comentar a lógica aqui utilizada e depois a gente vai fazendo os cálculos. Você vai pegar cada suplemento e verificar quantos sachês seriam necessários para que você atingisse pelo menos o mínimo de cada um dos minerais. E aí, quando você fizer isso, provavelmente não vai ser o mesmo valor para todos os minerais dentro do mesmo suplemento. Às vezes um você precisa de 3, outro de 2. E aí o que vai valer? Aquele valor que der maior. Então você tem que comprar uma quantidade de sachê que consiga o mínimo daquele em que gastaria mais sachês. Para depois multiplicar pelo valor. Eu vou explicar isso melhor agora na sequência, já resolvendo. Então vamos pegar o suplemento 1. E aí nós temos os minerais A, B e C. Vamos pegar o mineral A. Quantos sachês eu precisaria do suplemento 1 para conseguir os 800 mg do mineral A, sabendo que cada sachê tem 50? Seria a divisão, 800 por 50. Posso cortar aqui os zeros, 80 por 5. Então, ele gastaria 16 sachês para garantir a quantidade do A. Mas ainda não sei se é suficiente para garantir a quantidade dos outros minerais. Então, devo fazer a continha. Para conseguir o B ele precisa de 1.000 mg.
E dentro do suplemento 1, você tem 100 em cada sachê. Então, 1.000 dividido por 100, vou fazer até direto, né? Dá 10. Então, com apenas 10 sachês, ele garantiria a quantidade do suplemento B, desculpa, do mineral B, se ele comprasse o suplemento 1. E do mineral C? No mineral C, ele precisa de 1.200 e cada sachê aqui do suplemento 1 tem 200. Então, se eu dividir 1.200 por 200, eu vou descobrir aqui um valor 6. Bom, mas e aí? Para garantir o mineral A, ele precisa de 16. Para garantir o B, precisa de 10. Para garantir o C, ele precisa de 6. Quantos que ele vai comprar? 16. Então, ele vai no maior valor, porque os demais já estariam garantidos, inclusive tomaria a mais, que não é problema, como está dito aí. Então, ele precisaria de 16 sachês do suplemento 1. Só que cada sachê custa R$2 o suplemento 1. Então, ele gastaria ao todo R$32. Bom, e essa é a lógica que eu vou utilizar agora para verificar todos os outros, né? Então, vamos pensar que o suplemento 2, em relação ao nutriente A, ele tem 800 miligramas. E ele precisa de 800. Não precisa nem fazer conta aqui, né? Um sachê resolveria. Então, tem alguns que são mais diretos assim mesmo. Suplemento 2, ele tem 250 do mineral B, mas a pessoa precisa de 1.000. Então, em relação ao mineral B, eu vou ter que dividir 1.000 por 250, que dá 4. Em relação ao nutriente C, ele precisa de 1.200. O suplemento 2 tem 200. Então, se eu dividir 1.200 por 200, acabei de fazer ali em cima, eu vou chegar ao valor de 6. Então, olha só. Se ele comprar o 2, ele precisaria de um sachê para conseguir os nutrientes A, 4 para conseguir o B, mineral B, e 6 para conseguir o C. Então, ele tem que comprar quanto? 6. Sempre vai pelo maior. Os outros vão ficar a mais e não tem problema. Só que o suplemento 2 custa R$3. Então, ele gastaria aqui 6 vezes 3. Ele gastaria R$18. Vamos verificar agora o suplemento 3. Quantidade do A. Ele precisa de 800 miligramas e o suplemento 3 tem 250. Então, se eu dividir aqui 800 por 250, na verdade não dá um valor exato, né? Vai dar 3,2. Então, se ele fosse comprar, ele teria que comprar 4. Em relação ao B, ele precisa de 1.000 miligramas e o suplemento 3 tem 1.000 miligramas. Então, não precisa nem fazer conta. O B ele precisaria de 1, já seria suficiente para ter essa quantidade do mineral B. Do 1.200, do C ele precisa de 1.200. Só que no suplemento 3 você tem 300. Então, você divide 1.200 por 300 e descobre que ele precisaria de 4 sachês. Bom, para conseguir o A, ele precisa de 4, para conseguir o B precisa de 1, para conseguir o C precisa de 4. Então, ele vai comprar 4. E esse suplemento 3 custa R$5. Então, ele gastaria 4 vezes 5, ele gastaria R$20. Suplemento 4. Ele tem 600 miligramas do mineral A. A pessoa precisa de 800. Até posso fazer a divisão, mas acho que não é muito difícil aqui entender que um só não daria e 2 passariam, né? Então, se você dividir aqui ao pé da letra, vai dar 1,33. Mas se você simplesmente usasse essa lógica, para não perder tempo, você já saberia que vai precisar de 2, né, para garantir isso daqui. Em relação ao mineral B, ele precisa de 1.000. E nesse suplemento, você tem 500. Então, você vai ter aqui que para o B, você precisaria de 1.000 dividido por 500, né? Basicamente, só de olhar a gente já sabe, isso aqui vai dar 2. E para garantir aqui o mineral C, precisa de 1.200. Nesse suplemento 4, ele tem 1.000. Então, não vou nem fazer conta aqui, gente. Se vem 1.000 e ele precisa de 1.200, 1 não é suficiente. Mas se ele comprar 2, vai dar 2.000. Vai até passar, não tem problema, tá? Só para ficar mais simples. O fato é, aqui coincidiu, né? Todos deram 2, ninguém vai ter dúvida, então, que ele precisaria de 2 sachês. E esse suplemento 4 custa R$6. Então, ele precisaria gastar 2 vezes 6, ele gastaria, então, R$12.
E, finalmente, o suplemento 5. Para garantir o mineral A, ele tem 400, né, no suplemento 5. Ele precisa de 800, então eu precisaria de 2 sachês. Para garantir o mineral B, ele precisa de 1.000. O suplemento 5 tem 800. Vou usar aquela lógica também mais prática. Um só não daria. 2 dá e sobra, não tem problema. Então ele compra 2 que daria 1.600, ele precisa de 1.000. Né? Só para não perder tempo fazendo esse cálculo aqui. Em relação ao mineral C, ele precisa de 1.200. E você tem exatamente 1.200 no suplemento 5, então bastaria 1. Bom, então para garantir que todos estejam satisfeitos, né, todos os minerais, nós vamos precisar comprar 2 sachês. E cada sachê dele custa 8. Então ele gastaria 16 reais. Agora é só concluir, né? Ele gastaria, se comprasse suplemento 1, 16 sachês a R$2, que deu 32. Se escolhesse o suplemento 2, ele gastaria 6 sachês, que custam R$3, gastaria 18. Se escolher o 3, ele precisaria de 4 sachês a R$5, gastaria 20. Se escolher o 4, precisaria de 2 sachês a R$6, que daria 12. E se escolher o 5, precisará de 2 sachês a R$8, que custará 16. Então, aquele que vai trazer o menor custo e vai garantir o mínimo necessário de cada mineral é exatamente o suplemento 4. E ficou ao todo R$12, nenhum outro ficou esse valor ou menos. Então, aquele que ficou em menor valor, né, que aquele vai escolher, é o suplemento 4. E essa resposta vocês encontram na letra D, gabarito dessa questão. Em uma sala de cinema, para garantir que os espectadores vejam toda a imagem projetada na tela, a disposição das poltronas deve obedecer à norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que faz as seguintes indicações. Distância mínima, Dmin, entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da primeira fileira deve ser de pelo menos 60% da largura L da tela. Distância máxima, Dmax, entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da última fileira deve ser o dobro da largura L da tela, sendo aceitável uma distância de até 2,9 vezes a largura L da tela. Para o espaçamento entre as fileiras de poltronas, é considerada a distância de 1 metro entre os encostos de poltronas em 2 fileiras consecutivas. Uma sala de cinema, cuja largura de tela mede 12 metros, está montada em conformidade com as normas da ABNT e tem suas dimensões especificadas na figura. Gente, é muita informação, mas aqui a figura praticamente resumiu toda essa história que ele contou ali, o que vai facilitar bastante. Então você tem uma tela de um certo tamanho L, e o encosto aqui da primeira fileira tem que estar no mínimo a 0,6 vezes L. E aí o exercício vai nos dar o tamanho da tela. Então a gente vai poder calcular isso daí facilmente. Por outro lado, ele fala que a distância máxima seria 2 vezes a largura da tela, 2L, mas é aceitável até 2,9 e o exercício vai pedir exatamente o que acontece se você usar esse valor. É que ainda falta um pedaço do enunciado, ele era muito grande, que eu vou projetar aqui na sequência. Pretende-se ampliar essa sala, mantendo-se na mesma posição a tela e todas as poltronas já instaladas, ampliando-se ao máximo a sala para os fundos, área de instalação de novas poltronas, respeitando-se o limite aceitável da norma ABNT, que era aquele 2,9. A intenção é aumentar ao máximo a quantidade de poltronas da sala, instalando-se novas unidades iguais às já instaladas. Quantas fileiras de poltronas a sala comportará após essa ampliação? Só fiquem atentos, ele não quer saber só da ampliação, ele quer saber ao todo quantas fileiras existirão nesse cinema após essa ampliação. Então vou voltar aqui para aquela tela anterior para a gente poder ver o desenho e a partir daí fazer o cálculo e resolver a questão. Nesse exercício, ele fala que a largura da tela é 12 metros. Então, o que é que vai acontecer aqui? Se o L é 12, essa distância mínima é 0,6L. E a aceitável é 2,9L. Então, eu posso instalar poltronas a partir do 0,6 até chegar no 2,9.
Então, a quantidade de fileiras, eu vou colocar aqui só poltronas, seria exatamente o 2,9L menos o 0,6, que é essa área aqui que você tem que respeitar, né? Então, menos 0,6L. Mas aí tem um detalhe, eu já vou adiantar isso para vocês. Muito cuidado. Apesar dessa área aqui, 0,6L, ser uma área proibida, uma fileira vai existir aqui. Porque o cálculo é feito a partir do encosto. Então, você já tem uma fila aqui onde as pessoas vão sentar e a partir daí esse encosto é a referência. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos fazer um cálculo a partir do 0,6 até o 2,9L, mas ao final nós vamos ter que lembrar que além daquelas que nós calcularmos, existirá mais uma, que é exatamente essa que já está aqui, cujo encosto é a referência para as demais. Muito, muito cuidado com isso. Então, o que é que nós temos aqui? 2,9L menos 0,6L, que dá 2,3L. É exatamente esse tamanho que você vai poder colocar poltronas, além daquela primeira que eu comentei. Já pensando na ampliação, dentro daquela distância aceitável. Bom, mas e aí? Nós sabemos que o L vale 12. Então, basta fazer 2,3 vezes 12 e você terá, então, um valor total de 27,6 metros. Esse é o espaço que você tem para colocar cadeiras, a partir do encosto da primeira fileira até o final, já com a instalação das novas poltronas. Pois bem, mas quantas fileiras? Agora é fácil, por quê? A distância entre o encosto de um e de outro é exatamente 1 metro. Então, a quantidade de fileiras é exatamente 27,6 dividido por 1, porque é 1 metro. Então, você teria 27,6 fileiras. Mas não dá para colocar a quantidade decimal. E não adianta arredondar para mais, porque se você colocar a fileira a mais, ela ficaria além dessa distância. Então, você coloca a menos. Só o valor completo ou inteiro. Então, você consegue 27 fileiras. Agora, basta lembrar daquela ressalva que eu fiz. 27 daqui para trás, a partir do encosto da primeira. Mas nós já temos uma fileira aqui, que é exatamente aquela que foi referência do encosto para fazer o cálculo. Então, ao todo, nós teremos 27 mais uma. Nós teremos 28 fileiras. A partir daí, nós já temos a resposta do gabarito, 28, que está na letra C. Chegamos assim ao final desse vídeo, espero ter ajudado um pouco o estudo de vocês. E aguardem, né? Vocês terão aqui no canal vários outros vídeos, onde eu separarei essas questões por tópicos. Como eu falei no início, isso ajuda a organizar o seu estudo e a direcionar onde precisa melhorar em cada assunto. Então, espero continuar contando aí com vocês, assistindo os meus vídeos. Me ajuda a divulgá-lo, né? Para que mais pessoas consigam ter acesso a isso. E realmente conto com vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço.